Seção 2ª. Do fato gerador e da aplicação da lei tributária. Artigo 7º. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida na legislação aplicável como necessária e suficiente à sua ocorrência. Parágrafo 1º. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação principal. Parágrafo 2º. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana IPTU referido no inciso I do artigo 3º e da taxa de limpeza pública TLP referida no inciso I do artigo 4º. Inciso 1º. No dia 1º de janeiro de cada ano, em relação ao imóvel adquirido em exercícios anteriores. Inciso 2º. Na data em que ocorrer o evento que der ensejo à obrigação de pagamento do tributo, quanto aos imóveis, proprietários, titulares do domínio útil, possuidores ou ocupantes que estivessem imunes, não tributados ou isentos. Parágrafo 3º. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, IPVA referido no inciso 2º do artigo 3º. Inciso 1º. No dia 1º de janeiro de cada ano, em relação a veículo usado e já licenciado no Distrito Federal. Inciso 2º. Na data da emissão do documento translativo da propriedade ou data da posse legítima do veículo, em relação a veículo novo. Inciso 3º. Na data de seu licenciamento no Distrito Federal, em relação a veículo licenciado em outra unidade federada, não sendo exigível imposto na hipótese de pagamento integral na unidade federada de origem. Inciso 4º. Na data em que ocorrer alteração que der ensejo à cobrança, ou à majoração do imposto, em relação a veículo beneficiado com imunidade, não incidência, isenção ou redução de alíquota, ou cujo proprietário, possuidor ou titular do domínio útil anterior estivesse imune, não tributado ou isento. Inciso 5º. Na data de sua recuperação, em relação a veículo roubado, furtado ou sinistrado. Parágrafo 4º. Os tributos relativos aos imóveis beneficiados com imunidade, não incidência ou isenção, ou cujos proprietários, possuidores ou titulares do domínio útil anteriores estivessem imunes, não tributados ou isentos, e aos veículos novos, beneficiados com imunidade, não incidência ou isenção, ou roubados, furtados ou sinistrados e recuperados, terão base de cálculo proporcional aos meses ou fração de mês que faltem para o fim do exercício, a que se refira o tributo. Parágrafo 5º. Os contribuintes da Contribuição de Iluminação Pública CIP, de que trata o artigo 4º responsáveis por nova unidades consumidoras instaladas no decorrer de cada exercício, pagarão a contribuição proporcionalmente ao número de meses restantes do ano, considerando-se, para efeito de cálculo do valor da contribuição, o consumo do primeiro mês completo de faturamento. Parágrafo 6º. Para efeitos deste artigo, considera-se: Inciso 1º. Veículo novo. Alínea A. O de fabricação nacional, sem uso, no exercício em que ocorrer a primeira transmissão de sua propriedade ou posse. Alínea B. O estrangeiro, no exercício em que ocorrer seu desembaraço aduaneiro, qualquer que seja o ano de sua fabricação. Inciso 2º. Mês, a fração igual ou superior a 15 dias. Artigo 8º. A legislação tributária aplica-se ao ato ou fato pretérito. Inciso 1º. Em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados. Inciso 2º. Tratando-se de ato não definitivamente julgado. Alínea A. Quando deixe de defini-lo como infração. Alínea B. Quando lhe comine penalidade menos severa que a lei anterior. Alínea C.
quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado falta de pagamento de tributo. Seção 3ª. Do sujeito passivo. Artigo 9º. Sujeito passivo da obrigação tributária é a pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento do tributo ou ao cumprimento da obrigação acessória. Parágrafo 1º. O sujeito passivo da obrigação principal é designado. Inciso 1º. Contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador. Inciso 2º. Responsável, quando sua obrigação decorra de determinação legal. Parágrafo 2º. A lei poderá atribuir ao sujeito passivo de obrigação tributária a responsabilidade pelo recolhimento de tributo, cujo fato gerador tenha ocorrido ou deva ocorrer posteriormente, hipótese em que este será designado contribuinte substituto.